Olá, meus caros, vamos falar sobre Reuel novamente, sobre Abílio Santana novamente. Pois é, mas agora são assuntos novos. Sim, são assuntos novos. Porque hoje mesmo, perto das 8 horas da noite, nós tivemos a entrevista do fotógrafo, do saudoso pastor Cisino Bernardino, ao Fuxico Gospel, revelando alguns detalhes do que, inclusive, a Abílio Santana falou e outras coisas inéditas. Então, ao me deparar com essa entrevista e examiná-la, eu percebo que alguma coisa nesse sentido do que o Abílio Santana falou do Reuel parece ser a realidade. É óbvio que vai ter, de algum modo, uma puxação de saco aqui, acolá, uma coisinha um pouco exagerada ou nem tanta. No entanto, a fala é que, de fato, o Abílio, nessa parte, nesse quesito, essa parte da entrevista que ele concedeu, falou a verdade. Nós vamos colocar aqui um trecho, sim, não, vou colocar um trechozinho dessa live e nós vamos comentar a respeito. Porque é forte, Brasil, é forte. Inclusive tem a ver até com alguns filhos do Cisino Bernardino passando fome, com o Benaia que faleceu. Tem uma história aí daquelas, hein? É óbvio que também o senhor Reuel não é nenhum pobrezinho, mas não está com aquela corda toda como antes, tá? E esse que viveu lá, conhece toda a família, que trabalhou com o Cisino Bernardino, garante exatamente essa fala, garante que o Santo Abílio falou a verdade. Olha, quem diria. Eu até tinha dito que talvez muitas coisas, não todas, ou 50% do que o Abílio Santana falou era verdade, outros 50% era meio questionável, podendo não ser verdade. Parece que eu tinha um pouco de razão nisso que eu ponderei, nisso que eu falei, ok? Chega de delongas, vamos colocar o trecho dessa entrevista para vocês verem, tirarem as suas próprias conclusões. Vamos ver que não é no começo que tem essa fala, é no transcorrer da live. O fotógrafo se chama Ivandro Mourim, é um nome um pouco diferente, Ivandro Mourim, e ele revela aí que o Reuel e alguns estão falando felicidade. Vamos ver, vamos ver. Só vou colocar aqui num ponto certinho, da onde começa aqui, tá? E tem uma fala de mais de 10 minutos, mais ou menos. Se eu só ver um pouquinho aqui, ele começa a falar da seriedade dos Gideões, aquela coisa toda. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Aí está, foi... Fazendo isso e usurpando o reino de Deus, tudo que você planta, você colhe. Então não é interessante saber quem foi que inventou. É interessante saber que não deu certo. Não, mas deu certo, Ivan, desculpa. Como não deu certo? Se isso perdurou Não durante deu tanto certo tempo. na malícia, da forma que você me perguntou, quem inventou. Porque pastor Cisino não inventou isso. As pessoas ofertavam. E houve um momento em que esses filhos diferentes viam isso acontecendo. Eles viram isso acontecendo, o pastor Cisino sendo abençoados e tiraram proveito disso. Pessoas que não ficaram muito tempo. Isso todo mundo sabe. E eu também não estou aqui para falar nomes, não importa nomes, não importa pessoas, importa o projeto.
Então, essa questão de quem inventou, se fosse para ir falar para quem inventou, foi o pastor Cizino, porque, na verdade, a oferta vinha para eles, você está entendendo? Então, ele foi o inventor disso daí. Agora, quem tomou o caminho errado de desviar isso daí, vai ter que dar conta a Deus, você entendeu? Ele vai ter que dar conta a Deus, ou seja, porque a sua vida provavelmente já não é mais das melhores. Está em um lugar que ele próprio escolheu, fez o que não deveria ter feito. Então, vamos só recapitular. Nesse caso, quem teve a ideia de, poxa, vamos cobrar uma oferta, foi o pastor Cizino, mas... Não, cobrar não. Não, eu jamais usei a palavra cobrar. Cobrar. Quem criou essa questão aí de pagar foram as pessoas que queriam o espaço. Entendi. Os Gideões, uma tabela específica, Sim. canta 5 minutos, R$10, R$15. Não, aconteceu porque as pessoas vinham. Eu acompanhei centenas de reuniões assim. Oferecendo esse valor para pregar. As pessoas vinham e abençoava a obra. As pessoas vinham e investiam no reino. Instantaneamente, eu cansei de ver isso aí, de pequenas pessoas e pessoas poderosíssimas do nosso país, do mundo gospel. Instantaneamente, quando essa oferta era depositada, a irmã Maria Elizabeth Padilha automaticamente era convidada para fazer o uso correto do dinheiro. Agora, quem inventou a forma de fazer errado, aí eu já não consigo dizer. Eu consigo dizer quem inventou a forma de ofertar. Agora, quem inventou a forma de ficar com o dinheiro para si, já não sei o que dizer. Ouve-se falar muito de que o pastor Reuel Bernardino, ele tinha a prática, por exemplo, de vender essas oportunidades. E o dinheiro não iria para o pastor Cizino, ficava com ele. Isso procede, Ivandro? Ô, Isa, esse tipo de pergunta, todo mundo já sabe. Isso que você está me perguntando já não é uma coisa nova. Eu queria muito falar de coisa nova. Ah, quem pecou, quem não pecou, quem pegou dinheiro, quem bebeu cerveja. Esse tipo de coisa não é relevante. Porque as pessoas hoje não querem mais ouvir a mesma coisa que se falava 7, 8 anos atrás. Até aqui mesmo no Fuxico. É verdade ou não? As pessoas querem saber a novidade. Essa é a segunda vez. O Reuel cobrava. Se ele cobrava, o problema era dele. Se ele cobrava, era uma coisa dele. Aí eu te pergunto, cadê o Reuel? Você está entendendo? Essa é a segunda vez em que alguém ligado aos Gideões confirma que os pregadores pagavam para pregar. Até, por exemplo, até o Abílio Santana ter chegado aqui e falado na semana passada, eu paguei para o meu filho pregar, e agora você novamente falar que havia essa prática de se pagar, não em termos de pagar era mais uma oferta, tudo bem, eu entendo, mas é a segunda vez na história dos Gideões em que alguém que de fato pertenceu, trabalhou lá, fala publicamente sobre isso. Até então, os youtubers ficavam só especulando. Você veja bem. Eu vou falar de uma forma mais explícita. As pessoas vinham ofertar, certo? Sim. Ao passar do tempo, Isa, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, porque é mais claro que isso aqui é difícil. Ao passar do tempo, porque essas pessoas estavam acostumadas a dar 2 mil, 3 mil, 5 mil de oferta, ao passar do tempo que eles não foram mais convidados, porque o comentário começou aí. Eu me lembro exatamente quando foi que começaram e quais são as pessoas que começaram a dizer: os Gideões cobra. As pessoas que ofertavam 1 ano, 2 anos, 3 anos para vir no Congresso dos Gideões, para vir no evento da Almaty. Quando eles deixaram de vir, eles começaram a divulgar: nós estamos pagando. Ou seja, se eles disseram que estavam pagando, é porque estavam pagando. Se alguém tomou o dinheiro da mão deles para fazer alguma coisa, o Abílio tem razão. Agora, ainda sobre a entrevista com o Abílio, você assistiu, e você comentou que assistiu as 2 entrevistas, tanto do Abílio quanto do Alisson. O Abílio fala que depois que o pastor Cizino falece, a convenção assume o Congresso de Gideões, e a família Bernardino ela perde totalmente o espaço. Isso de fato aconteceu? Olha, aconteceu. Como é que você enxerga isso? Você que é alguém que viu a família construir... Você veja bem, antes mesmo do pastor Cizino partir, a família já estava com os passos perdidos. Eles não perderam o passo depois que o pastor Cizino morreu. A morte do pastor Cizino foi só consequência de tudo que estaria por vir, porque a família já estava dispersada. Ninguém tinha... Você está entendendo? Não era ninguém ligado, não era ninguém na atividade. Ou seja, eles já estavam perdidos em seus passos há muito tempo. A morte do pastor Cizino foi apenas a consequência disso acontecer. Agora me reformula a pergunta mais uma vez.
Não, é em relação a essa questão, se a família Bernardino teria, se a convenção, quando assume o Congresso, quando assume o Gideões, melhor dizendo, que não é só o Congresso, né, toda a instituição, o que é que houve, né? Porque você não vê mais nenhum Bernardino dentro da instituição. Foi que teria motivado isso. Entendeu? Olha, eu vou resumir aqui para você sobre um Bernardino só. Eu vou falar só sobre um Bernardino. Esquece o demais, esquece Israel, esquece tudo, esquece todo mundo. Eu vou resumir em um Bernardino chamado Benaia Bernardino. Benaia Bernardino foi o cara... Benaia Bernardino, o filho mais jovem do pastor Cicino. Benaia Bernardino foi o que me deu o terno quando me casei. O terno que ele usou para se casar, foi o que ele me deu para me casar. Ou seja, eu conheço a família, eu conheço cada um deles detalhadamente. Você me perguntou se a igreja abandonou. Nos últimos dias de vida de Benaia, o Benaia perambulava como mendigo na rua, pedindo R$5, R$2 para comprar uma bebida. Ele não tinha acesso ao pátio. Ele não tinha acesso ao pátio da igreja ao qual o pai dele fundou, ao evento que o pai dele fundou. Ele não tinha acesso sequer para ir ao banheiro. Era rechaçado. Todos os quadrinhos que ele guardava com carinho de cada evento do ano, que ele tirava uma cópia. Todo ano pegava as camisetas quando nós íamos ao Amazonas. Todo ano, todos aqueles relógios que você vê distribuído nos eventos, ele pegava relógio, ele pegava tênis, ele pegava calçado, ele pegava chapéu, ele pegava boné, ele pegava cartaz e fazia um pacote para cada missionário. Todas as vezes que o barco dos Gideões foi reformado com pintura, estava o Benaia e eu trabalhando. Eu tenho vídeo, tenho foto sobre isso. Cada renovação que o barco de Gideão VI passou, o Benaia trabalhando. O Benaia era o cara que ele varria o pátio, que ele lavava carro de pastores, que lavava carro de funcionário. O Benaia era o cara que, quando chegava uma criança, além da igreja faminta, esquece de todos os outros Bernardinos. O Benaia é o cara que, quando chegava um mendigo, chegava um bêbado, chegava um drogado, o Benaia era o cara que pegava uma caneca de café, um pedaço de pão, um prato de sopa para alimentar as pessoas. O Benaia era o cara que arrumava um lugarzinho, sabe aquele lugarzinho para alguém passar a noite? O Benaia ele foi privado de entrar. E o Benaia ficava perambulando as ruas do bairro, aqui do centro da cidade, porque ele não tinha mais um convívio na igreja, onde o pai dele, por 33, 34, 35 anos, o Benaia foi criado. Esqueça dos outros Bernardinos. O Benaia morreu na calçada de um bairro aqui, sozinho, como um mendigo, maltrapilho, mal vestido. Aí você quer me perguntar de novo qual foi o carinho, o que a igreja fez para a família Bernardino? Nenhum deles deu certo. Nenhum deles. O mundo que eles tinham, a família inteira, o mundo que eles tinham se rompeu. Se rompeu com a morte do pastor Cicino. E à medida que foi se rompendo, morreu Gedilson. Gedilson era genro. Você quer saber se a igreja acolheu? A família? Gedilson era genro. Morreu sozinho. Velório vazio. Benaia da mesma forma. Você quer saber realmente se a igreja virou as costas? Se a nova diretoria virou as costas? Eu posso falar dezenas de outras coisas que vai deixar muita gente muito nervosa. O pastor Abílio falou que o pastor Rubens estava vendendo churrasquinho. Isso procede, pastor? Você pode falar um pouquinho mais alto? Que eu não ouvi direito. Um outro assunto que o pastor Abílio falou foi que o pastor Rubens estava vendendo churrasquinho na praça de Camboriú. E essa informação foi negada depois pelo filho. Mas eu queria ouvir a sua opinião, você que conhece. Olha, de toda a entrevista que a Abílio deu, essa parte que ele falou isso, eu achei a parte mais sem nexo. Não importa se está vendendo churrasquinho, está vendendo picolé. A gente mora numa cidade praiana. Aqui o povo come churrasquinho na praça, toma picolé, toma açaí. Qual é o problema de vender um churrasquinho? O Alisson também vendia churrasquinho na esquina. Quantas vezes eu saí da minha casa aqui e fui até Balneário Camboriú para comer o churrasquinho que o Alisson assava na calçada ali do centro de Balneário. Ou seja, vender churrasquinho não é problema nenhum, meu amigo. O problema são outras coisas. Aí as pessoas começam a falar de churrasquinho para poder desvirtuar a situação. Qual é o problema que você tem em vender churrasquinho? Mas ele está numa situação econômica difícil mesmo, como o pastor Abílio quis passar? Pois é. Eu acabei de citar anteriormente, eu repito. A família se desfez. Acabou. Não existe. Não sobrou herança. Não sobrou espólio. Não sobrou nada. Eles não souberam se enganjar. Eles acharam que aquilo era para sempre.
E o sonho não era deles, não era uma herança do Cisino, não era uma herança do Cisino para os filhos dele. Tá? Não era. E eu vou dizer uma coisa muito, muito óbvia, que tem muita gente dizendo por aí que o pastor Cisino deixou herança para isso, herança para aquilo, e que eles acabaram entre si se matando, se degradando entre si. Mentira, não é verdade. O pastor Cisino não deixou herança para ninguém. O pastor Cisino sempre disse, isso não é meu. Eu vou tomar conta até, ele dizia até, eu vou tomar conta até, isso não é meu. Ninguém herdou nada. As pessoas começaram a se degladiar, as pessoas entraram em uma guerra, lutando por um império que já não existia mais. Entraram para se degladiar entre si. E quando você briga entre si, os inimigos vencem a guerra. Será que as pessoas não percebem isso? Ou seja, respondendo a sua pergunta categoricamente, ninguém ficou com nada. Ninguém tem nada. Ninguém ficou com um pedacinho de nada. E as pouquinhas coisas que sobraram foram vendidas em camelô. As pouquinhas coisas que sobraram foram vendidas em porta de boteco. As pouquinhas coisas que o pastor Cisino amava foram vendidas como se fosse tralha no meio da rua. Ou seja, não ficaram nem sequer com relógio, nem sequer com uma câmera, ficaram sem nada. Eu perguntei lá atrás a respeito da Assembleia de Deus, a ligação Assembleia de Deus e Gideões, para fazer a seguinte pergunta agora. E por que a convenção da Assembleia de Deus assumiu os Gideões, sendo que os Gideões não era da Assembleia de Deus? Olha, isso não é que assumiu. Assumiu. Você já ouviu falar naquela história do lobo solitário? Que vive nos desertos, nas noites frias, nas tardes quentes. Você já viu falar? Uhum. Você já viu falar nesse cara que vive lutando contramão, que anda na contramão? O pastor Cisino andava contramão. O pastor Cisino Bernardino sempre andou na contramão. O pastor Cisino era aquela árvore de rapina. Ele era aquele lobo solitário. Ele sabia que todo mundo queria. Ele sabia. Ele ouvia as conversas. Quantas vezes a gente retornando das convenções aqui em Santa Catarina, ou qualquer outra cidade do país, ele sempre comentava no carro e na manhã, porque na manhã do café era o horário que a gente mais conversava. Ele fazia esse gesto. Eles acham que eu sou tolo. Ou seja, o pastor Cisino Bernardino sabia desse golpe. Porque o que aconteceu foi um golpe. Você entendeu? Então, a relação, quando você pergunta qual é a relação entre a Assembleia de Deus, qual é a relação entre Gideões, qual é a relação entre a convenção? A convenção é tipo assim um especialista que quase consegue fazer um crime perfeito. Você entendeu? Especialista que quase consegue fazer um crime perfeito. O que fizeram com o Reuel Bernardino? Você quer saber isso? Porque essa ligação eu posso chegar até aí. Sim, claro, é isso aí. Reuel estava depressivo. Não é novidade para ninguém que o Reuel ele é adepto a tomar medicamento para dormir, calmante, etc. Uhum. Sempre, desde quando nós éramos jovens, sempre. O pai morre. Ele começa a descobrir que não tem amigo. Quando ele começa a descobrir que ele não tem amigo, ele já não tem mais dinheiro em caixa. Quando ele começa a descobrir que ele não tem mais dinheiro em caixa, a preocupação dela era apenas manter, ostentar a riqueza, enfim. Quando ele começou a descobrir tudo isso, altamente depressivo, e nas madrugadas é o horário onde Reuel consegue fazer as piores coisas da vida dele. Ele não dorme. Então, em uma dessas madrugadas, a diretoria da convenção conseguiu convencê-lo que se ele entregasse, ele partiria para o paraíso com 21 virgens, 200 quilos de ouro, e passaria a eternidade inteira em um oásis com várias mulheres. Ou seja, eles conseguiram fazer com que o Reuel caísse no ponto do vigário. Eles prometeram na sua fraqueza de memória, na sua fraqueza de responsabilidade, na sua fraqueza. Ele estava emotivo. Imagina você perder pai e você achar que é o príncipe, quando você descobre que você nem príncipe, nem pai, nem porteiro. Imagina a situação psicológica. Foi aonde compraram. Ofereceram dinheiro, ofereceram isso, ofereceram tudo. E uma dessas madrugadas, o Bernardino fazendo o que ele sempre fez com muita gente, caiu no conto do vigário. Tudo aquilo que prometeram não foi dado.
não foi dado sequer um centavo. Ou seja, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu tenho muita coisa para falar. Não, quero que o senhor siga, essa parte é interessante. Não, eu quero que você pergunte porque eu não quero falar demais. Eu sou muito impetuoso, eu sou imperativo. O senhor falou aí que ele era acostumado a fazer isso com muita gente, mas eu vou segurar isso mais adiante. Nesse caso, quem é que dá esse golpe? É o pastor Gilmar? Peraí, você mora em apartamento ou você mora em casa própria? Em casa. Se você morasse em um apartamento e, de repente, alguém colocasse fogo no seu prédio, no seu apartamento, o culpado seria o síndico ou o dono do prédio? O síndico não ia colocar fogo no apartamento, ele mora no apartamento. Mora no apartamento. Então, obviamente, quem mandou destruir o prédio foi o dono do prédio. Você entendeu? Vilmar é Vilmar, acho que é Vilmar, eu não me recordo muito. Gilmar Miguel. Vilmar. Vilmar, a única participação que teve foi de segurar a guerra, segurar a briga, bater em todo mundo, mandar todo mundo embora, porque a ideia da convenção, desde a época que o pastor Zino ainda vivia, eles viviam cogitando de um intercessor, de mandar gente para lá. Se apresentou vários nomes aqui da convenção, que eu acho necessário nomeá-los. Então, o que acontece aí? Promete um mundo e o fundo, você entendeu? Aí, o presidente pega alguém que é da família, parece essas histórias que acontecem tipo na Rússia, na Croácia, você sabe? Não sei se você acompanha o Afeganistão. Então, o presidente pega um cunhado que é casado com a irmã, que é casado com o sobrinho, que é primo de não sei quem, que é sobrinho de não sei quem. Ó, você vai para lá, você sabe que quem manda é a gente, né? Para manter o domínio, né? Exatamente, sabe quem manda é a gente. Ó, então, você vai pegar todas essas pessoas que o pastor Zino admirava, amava. Se tinha uma coisa que o pastor Zino sabia fazer direitinho, era gostar de gente ruim, tá? O pastor Zino, ele tinha um tato, assim, para ajudar pessoas ferradas.com.br. Sabe que gente que não vai dar nada na vida? O pastor Zino enxergava em cada um deles o talento. Então, qual era a meta do pastor Zilmar? Qual era a meta do pastor Zilmar? Tirar todo mundo. Tirar todo mundo, tira todo mundo, tira todo mundo, tira todo mundo, porque quem vai apanhar aqui é você. Para quando nós chegarmos, ou seja, se você for hoje, Isa, eu entrei nas dependências dos Gideões Missionários da última hora, foi em setembro, foi em julho do ano passado. Após a morte do pastor Cizino Bernardino, foi a primeira vez que eu entrei ali no gabinete do pastor. Você entendeu? E quando eu entrei, não tinha mais nada que fizesse lembrar o pastor Cizino ali, mais nada. Nada. Talvez por causa da repercussão de que jogaram o quadro dele no lixo, alguém deve ter pego do lixo aí, porque quem achou no lixo foi um rapaz chamado Tiaraju, um indivíduo completamente miserável, desgraçado, podre, mas só o pastor Cizino via nele talento. Achou quadro, achou faixa, achou medalha. Ou seja, vamos precisar limpar essa casa aqui para o cheiro não ficar. Porque quem tem que prevalecer nesse lugar aqui agora é o nosso cheiro. Você entendeu? Então, o Zilmar tira todo mundo. As pessoas que eram um braço direito do pastor Cizino, as pessoas que faziam aquilo funcionar, foi uma a uma sendo arrancada. Eu não estou falando aqui para algumas pessoas entender mal que eu estou falando sobre direito trabalhista, não sei o que lá. Eu estou falando de pessoas profissionais que deram 20, 30 anos da sua vida, que deram 10 anos da sua vida, deram 5 anos da sua vida em prol daquela obra, em prol daquele movimento. Após a morte do pastor Cizino, ao invés de receberem um abraço, receberam uma cartinha de demissão. E a questão é o seguinte, porque não é só a cartinha da demissão, a questão é a chantagem emocional, psicológica, ameaças físicas. Você está entendendo? Aí o indivíduo que deu 30 anos da vida dele, 15 anos da vida dele, recebe uma cartinha que está escrito assim, ó, você é vendedor de sonhos, está muito bom. Sim. Quer dizer assim, ó, a partir de hoje você não faz mais parte da nossa igreja. Agora, imagine você trabalhar em um lugar, 20 anos da sua vida, 25 anos da sua vida, e você ter dado o melhor. Eu estou falando de pessoas deficientes física, eu estou falando de pessoas que têm problema com obesidade, estou falando que tem problema de pessoas com problema seríssimo, que saíram doentes dali. Aí você dá a sua vida. Você acorda Gideões, dorme Gideões, Natal Gideões, Ano Novo Gideões. Aí você recebeu uma cartinha dizendo assim, ó, olha, o querido companheiro servo do Deus Altíssimo, membro da CIADESP, Assembleia de Deus de Santa Catarina e Paraná, dizendo que você tem 3 meses de salário e você tem que desocupar a casa que você morava, você tem que desocupar o carro que você estava usando e você tem que se ferrar.
O que você quer? O que você vê? Companheirismo? Opa, mas nós estávamos falando do Benaia, não era só o Benaia? Não foi só a família do Bernardino que sofreu? Não! As pessoas que amavam o pastor Cisino e que os pastores Cisino amavam, uma após outra. Pessoas com família, pessoas com filhos, pessoas com netos, pessoas pagando prestação de casa, prestação de carro, simplesmente tiveram seus salários cortados em 3 meses. Ah, mas se você não aceita, nós vamos colocar você lá no reteté da vida, lá onde Judas perdeu a bota, onde tem 100 pessoas, 50 pessoas, e o salário do pastor é R$500. Ou seja, é uma chantagem muito grande. Isso é crime. Isso é crime. O que a Convenção Catarinense, não apenas, o que a Convenção Catarinense fez e faz, não apenas, porque nós estamos falando de Gideões, não apenas com os funcionários, com os pastores que eram ligados diretamente aos Gideões, que faziam os Gideões funcionar, que faziam os Gideões entrar dinheiro, que faziam os Gideões se movimentar. Foram tratados como lixo. Eu posso citar como exemplo uma anciã chamada Maria Gancheiro, porque eu sou amigo dela. Uma senhora de mais de 80 anos de idade, sem poder caminhar, sem poder se locomover. No dia seguinte, ela estava sendo despejada da casa dela com a perna inchada, não tinha para onde ir porque era idosa, porque ela vivia na igreja, colaborando com a igreja, desde quando tinha 23 anos de idade. E ela teve, na sua velhice, doente, voltar a morar com suas filhas. Eu estou falando de misericórdia? Eu estou falando de misericórdia de um rapaz que morava ali, que o nome dele era Tiraju. Acabei de mencionar para você, Tiraju é um rapaz índio. A Suzina amava o Tiraju. Tiraju é o cara que criava o gatinho, ele criava os coelhos, ele criava as galinhas, ele cuidava do pátio. Ele era tipo um Benaia, mas com os animais, assim, com a limpeza, sabe? Esse garoto, ele morou com a gente mais de 20 anos, trabalhando gratuitamente. Um dia chamaram a polícia para ele, tiraram ele com a polícia de lá de dentro. E não foi só ele, quantos outros números de missionários que viajavam de longe, que vinham de longe, viajavam dias, e quando chegavam ali era tirado pela polícia. O que a Convenção fez? O que a Convenção faz? Manipulando, usando o poder que tem na mão, que é um poder que não existe, achando que são donos de um país que não existe. O que a Convenção fez? Ela tirou o direito de pais sustentar filhos. Ela tirou direito, tirou dignidade, tirou direito de pastores que viviam em prol do reino de Deus, amanhecerem depressivos, amanhecerem sem saber o que fazer da vida, porque quando você é pastor, Isa, você acorda, você dorme, pastor, e acorda, pastor. Você almoça, pastor, você vive, pastor. Aí você, de repente, vai dormir à noite, você não é mais pastor, acorda no dia seguinte, não é mais pastor. Eu estive recentemente na casa de um pastor antigo, que eu falei, da época do início dos Gideões. Ele está jogado em uma cama, com um ataque, tem um AVC, e só lhe resta lembranças. E eu perguntei quantas pessoas te visitam da sede, quantas pessoas te visitam da convenção, quantos pastores veio à sua casa? Eu disse, nunca me veio nenhum. Você está falando da convenção? É da convenção ou dos Gideões? Porque a diretoria, quando se fala de diretoria de convenção e de igreja, a diretoria, elas pertencem a esse lugar. Essa diretoria que veio para cá agora, a desmanchar tudo, a proibir que a voz do pastor Cisino seja entoada na rádio brasileira, proibir que a voz do pastor Cisino tenha participação em uma rádio onde ele correu os Estados Unidos, correu a Europa, correu todos esse Brasil todo para angariar dinheiro para comprar essa rádio, quando de repente era para ter um quadro, uma homenagem. Ele diz, nós não queremos sentir mais o cheiro, nós não queremos mais ouvir a voz, nós não queremos mais ver a foto. E se caso alguém está acreditando que eu estou inventando fábulas, visite. Aí eu estava comentando para você, eu retornei depois de 7 anos, porque eu me afastei da convenção. Olha quanto tempo que eu ainda fiquei ligado à Convenção Catarinense. Eu fiquei ligado à Convenção Catarinense quase 7 anos, mas eu resolvi agora, alguns meses atrás, me desligar, porque está vindo coisas muito grandes, sabe? Está vindo coisas muito grandes, você não pode mais ficar ligado ao passado. Deus está abrindo uma porta tão grande, um movimento espiritual, uma grande explosão, que isso vai acontecer em breve. Então, eu precisei me desvincular, eu precisei sair, eu precisei me desligar. E quando eu entrei, a impressão que eu tinha é que eu estava entrando em um mausoléu. Um pavilhão gigante, abandonado, uma rede de escritórios todas vazias, porta que era sempre fechada com muito cuidado, com a tramela arrebentada, vazio, sonho de um homem
A visão de um homem chamado Cezino Bernardino, ela foi desmanchada, ela foi destruída pela Convenção Catarinense, pela Igreja, Assembleia de Deus de Santo, ela foi destruída. Eles desmembraram. Um ficou com a orelha, outro ficou com a cabeça, outro ficou com as patas. Ou seja, Deus cria, Deus dá para o homem. E quando o homem tem, o que é isso? Qual é o problema do reconhecimento? De chegar aqui, não existe mais. Ou seja, aí nós chegamos naquela pergunta onde você me fez no princípio. O Gideão chegou no auge, e começou a cair. O Gideão já caiu. Não tem mais o que cair. Os Gideões, Isa, os Gideões acabou. Porque eles transformaram esse grande evento, onde você me fez a pergunta se as pessoas pagavam, porque eles pegaram esse grande evento onde as pessoas, mesmo que pagasse, Isa, eram abençoadas. Mesmo que pagasse, as pessoas eram abençoadas, porque acreditavam nisso. Você sabe quantas pessoas eram mantidas? Sabe quantas pessoas eram mantidas pelos Gideões? Quantos missionários? 1.200. Aqui local era 320. Não se tem número de almas alcançadas no mundo inteiro através desses missionários. Ou seja, quando a Convenção Catarinense, se adespe, ela entrou com esse projeto maligno de desmontar o que Deus havia feito, eles não só mandaram embora as pessoas que o pastor gostava, as pessoas que gostavam do pastor, eles destruíram muitas famílias. Muitos pais de famílias deixaram de receber a sua oferta. E tudo que você escuta hoje é balela. Tudo e qualquer coisa que você ouve agora é balela. Bom, enfim. Diante disso, eu lhe pergunto, quem é o cérebro por trás dessa operação que desmembrou os Gideões? Presidente da convenção. Ele é o cérebro. Ele sempre foi o cérebro. Ele nunca gostou do pastor Cezino. Eu tenho vídeos, comentários. Eu acompanhei o pastor Cezino em convenção, aonde o pastor Cezino ia, eu estava. E essas pessoas se aproximavam a mim para sair na revista, para sair na internet, para sair numa entrevista. Então eu ouvi muita coisa. O presidente da convenção sempre foi inimigo. Sempre foi. Ou seja, e com a morte do pastor, com a família dele, eu estou ficando sem bateria, 1 minuto. Tá, pessoal, estamos conversando com Ivandro Morim, que foi... Deixa eu remover ele aqui enquanto se prepara lá. Então, meus caros, ali, eu estava falando que existiu um complô para derrubar toda a família Cezino Bernardino, que o Reuel foi vítima de tudo isso, da, vamos dizer assim, vontade, gana do presidente da convenção para acabar com o legado do Cezino Bernardino. O Reuel, estando lá, ia continuar. Foi nesse sentido ele começou a falar. Disse que o Reuel estava depressivo e foi obrigado, por conta da depressão, numa troca de favores, a abandonar a presidência. Há bocas que falam por aí que não foi bem assim, que eles vieram e cortaram ele mesmo. Não foi pelo fato de ele estar lá com um problema psíquico. Talvez foi até, pode ser, uma estratégia, e eu creio até também que possa ter isso ocorrido para amenizar, se aqui foi assim, a desistência dele ou a punição dele. Dizer assim, olha, camarada, desista, vamos fazer certinho aqui que você vai ter tanto de salário. Ele acreditou, saiu e não ganhou o que queria. Mas assim, está naquela situação de pobreza, não estava. Ele falou algo interessante aí sobre o Benaia, filho mais novo do Cezino, que morreu como um indigente, entre aspas, como um mendigo, na realidade. Estava pedindo dinheiro em BC, em Balneário Camboriú. Então você vê. E sobre o Alisson vender, o Alisson, o Rubens, que é o pai do Alisson, vender churrasquinho em Balneário, isso é verdade. Mas quer dizer, vender churrasquinho não quer dizer que a pessoa é pobre, meu. Quanto rico que faz isso? E Balneário é cidade turística, é do bairro do Brasil. Até você pode ganhar muito dinheiro fazendo isso por lá, tá? Então, assim, ele revela algumas coisas, diz que realmente o Gideões acabou pelo fato de ter tirado
eles ter tirado lá alguns, vamos dizer, braço direito ou pessoas confiáveis do Cisino. O presidente da convenção tinha raiva de Cisino, quis acabar com tudo. Isso é a outra alegação, né? E o Reuel estava deprimido e foi forçado a fazer um acordo lá, pensando que seria bem ou bom para ele, mas não foi essa situação. Então, aquilo que o Abílio chega e disse que desprezaram o Bernardino, o Cisino, que não estão mais fazendo a honraria que deveria, isso parece ser verdade. Quando se falou aí, eu tenho fotografia, em breve talvez eu faça até um vídeo, do quarto do Cisino Bernardino, que foi abandonado no lixo, e tudo que foi tirado do Cisino Bernardino, dentro dos Gideões, na sala que era dele, em várias partes. Como ele estava dizendo ali, o fotógrafo, que tiraram tudo para não ficar o cheiro do Cisino Bernardino, e sim o cheiro agora ser de uma nova diretoria ou convenção, ou da própria convenção, esse aspecto. Né? E ele fala que o que o Abílio Santana falou sobre o Churrasquinho, coitadinho do filho do Churrasquinho, não era bem assim. O coitado mesmo era o Penaia, que faleceu de uma maneira aí um pouco lamentável. Ok, meus caros, o resto você confere voltando o vídeo, vendo aí no gravado, eu vou deixar. É isso, e você entenda do jeito que for, cruzando a informação aqui a colar. Ele não desmente, esse fotógrafo, o Abílio Santana, em algumas coisas, em outras já desmente. Aquilo que até eu falei, 50% falou verdade, 50% não falou tão verdade assim, ou fez um sensacionalismo. Foi isso que ocorreu. E diz que o Cisino Bernardino não deixou herança. Deixou herança sim, até porque o Wallace falou que ele deixou uma casa para Elba Bernardino, a esposa do Cisino, e uma outra em construção. E há quem diga que deixou também um carro. Enfim, na realidade, quando ele fala não deixou, é pouco, ou é quase nada, é porque se imagina milhões e milhões. Talvez não foi tanto assim, talvez, ninguém sabe, só Deus que sabe. E a justiça. Mas dizer que não deixou, deixou sim, alguma coisa deixou. Só que não tinha, talvez, aquilo que o povo imaginava. Como, por exemplo, o dia que morreu um grandão do mundo gospel aí, milhões e milhões ou até bilhões em herança. Lembrando que tem um patrimônio do líder religioso e o patrimônio igreja. O patrimônio igreja não ficou para ninguém dos Bernardinos. Foi a convenção que tomou. Até porque a convenção era que comandava os Gideões. Ele não deixou exceção nesse sentido. Né? Como a IPDA, por exemplo, morreu Davi Miranda, entrou a esposa, que é da família. Ali era a convenção que mandava na diretoria. Agora, o patrimônio de Cisino Bernardino ele deixou bem, né? Não separar uma coisa da outra. O patrimônio do Bernardino é uma coisa, patrimônio dos Gideões é outra. Os Gideões não deixou nada, porque quem comandava era a convenção. E até caiu aqui, a água aqui. Enfim. Abraço e até a próxima. Era interessante, né? Antes de dar esse abraço até a próxima, a gente pensar o seguinte, que deveria ser revelado, ou não deveria ser revelado? Não vamos dizer futura, mas os bens do Cisino Bernardino. Que dá aquela impressão assim, pobre coitadinho. Será que ele é aquele pobre coitadinho que eu conheço aqui da minha cidade, aqui, que anda que nem um maltrapilho, aparenta não ter nada, anda numa bicicleta velha, e tem um apartamento na praia de 1,5 milhão? É isso? Esse coitadinho assim? Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.